Leitura em áudios do livro Deixe-me Ser Mulher, Lições à Minha Filha sobre o Significado de Feminilidade, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora. Capítulo 12, Autodisciplina e Ordem. Há um hino de John Greenleaf Whittier que diz: derrama a tua calmaria, descanso da angústia pertinaz. Ordena-nos a alma e livra-nos da agonia, a fim de declararmos, noite e dia, a sublime beleza de tua paz. Nós somos as criaturas de um grande mestre projetista e, embora ele ordene nossa vida de modo seguro e certo, muitas pessoas, aparentemente, vivem sem qualquer ordem, paz ou serenidade. O modo como vivemos deve manifestar a veracidade daquilo em que cremos. Uma vida confusa fala de uma fé confusa e incoerente. Essa questão da ordem é algo em que temos trabalhado por muito tempo, não é, Val? Significa autodisciplina. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. A liberdade começa lá atrás. Não começa por fazer o que você quer, mas por fazer o que deve ser feito, ou seja, com disciplina. Começa por permanecer na palavra. Ser discípulo significa ser disciplinado, e nós temos trabalhado nisso, não é? Praticamente desde o dia em que você nasceu, tentei ensiná-la que minhas palavras tinham significado. Elas deveriam ser levadas a sério. Você deveria viver por elas em sua vida de criança. Como aprenderemos a crer em Deus e a obedecer a Ele se não formos ensinados desde a mais tenra infância a acreditar naqueles que Ele colocou sobre nós e a obedecer a essas pessoas? Uma criança deve saber, acima de tudo e sem sombra de dúvida, que a palavra falada será a palavra cumprida. Tanto ameaças, se você não fizer isso, vai apanhar, como promessas, se você guardar todos os seus brinquedos, vai ganhar um picolé. Se não forem cumpridas, arruinam a moralidade de uma criança. O fracasso em cumprir ameaças e promessas habitua a criança a desconsiderar o que é dito. Isso a habitua a mentir. Se os pais não são confiáveis, não é preciso obedecer a eles e, portanto, nenhuma autoridade é confiável nem se deve obedecer a ela. A obediência é opcional, dependendo da conveniência, da disposição ou de uma recompensa imediata. Deus não nos ensinou assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Quando você era pequena, sempre havia indígenas ao nosso redor, e eu tinha muitas coisas em mente ao administrar uma base missionária na selva. Às vezes eu me sentia tentada a prestar pouca atenção às suas pequenas necessidades. Você percebia imediatamente. Você sabia se era um momento oportuno para se safar de alguma coisa. Você tentava, ignorando meu alerta preocupado: Val, não mexa nisso. Você sabia que podia ignorar com segurança porque minha atenção já se havia voltado para meus próprios afazeres. Logo aprendi que precisava lhe dispensar toda a minha atenção ao falar com você. Não quero dizer que lhe dava toda a minha atenção 24 horas por dia. Vejo mães que quase chegam a esse ponto, mas que fazem isso em prejuízo de seus pobres, sufocados e atormentados filhos. Quero dizer que, quando um assunto demanda a atenção da mãe, ela deve dispensar-lhe total atenção naquele momento. Eu tinha de deixar meu trabalho de lado e me voltar para você. Seus olhos se regalavam quando eu parava o que estava fazendo e olhava para você. Lentamente, muito lentamente, sua mão largava o que quer que estivesse segurando quando eu chamava o seu nome. Num momento de pausa e silêncio, você examinava a minha seriedade. Ou eu estava falando sério ou não, e não havia como enganá-la. Você sabia do que se tratava e agia de acordo. Agora, meu trabalho está encerrado. Você é uma mulher de Deus, autônoma diante dele. Mas Deus está longe de terminar seu trabalho disciplinador. Se você o ama, fará o que ele diz. E não haverá dúvida sobre a sinceridade dele se você tão somente olhar para seu rosto e se calar o suficiente para ouvir o que ele diz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas. Foi ao ouvir o nome dela que Maria reconheceu seu mestre no jardim após a ressurreição. Mestre! Gritou ela, confessando seu senhorio sobre ela. O modo como você mantém sua casa e como organiza seu tempo, o cuidado que você dispensa à sua aparência pessoal, aquilo com que você gasta seu dinheiro, tudo isso fala claramente acerca daquilo em que crê.
A sublime beleza de tua paz brilha em uma vida ordenada. Uma vida desordenada fala claramente acerca de uma desordem na alma.